Você sabe a diferença de teologia bíblica para teologia sistemática? É uma diferença que pode parecer técnica, mas ela impacta na forma em que nós estudamos a Bíblia, ensinamos a palavra de Deus. Então prepare-se para mergulhar comigo nas diferenças entre a teologia bíblica e a teologia sistemática. Olá, eu sou o pastor Thiago Maivorme, esse é o canal Teologando com Propósito e você é muito bem-vindo ao nosso vídeo. Vamos lá? Teologia bíblica. A teologia bíblica, ela é o estudo da revelação de Deus ao longo de toda a história. Ela é um estudo cronológico, conforme a narrativa bíblica vai se desenrolando. É como se os escritores da Bíblia nos contassem uma história, na forma com que ela vai acontecendo. Cada ato, cada fato, cada coisa que vai se desenrolando, eles vão nos contando e nos narrando para que a gente saiba colocar cada fato no seu lugar. É como se nós pudéssemos perceber de forma muito clara aonde as coisas se colocam na linha do tempo. Nós temos ali a criação, a queda, a promessa da redenção. Em seguida, nós temos o dilúvio, Abraão e os patriarcas, os juízes, o Êxodo, Josué, os juízes, os profetas. A história vai se desenrolando até que chega em Jesus, no Evangelho, depois o livro de Atos, e vai se desenrolando. Essa é a teologia bíblica, é uma teologia cronológica, é algo que vai nos contando a história da Bíblia. O foco dela está em nos contar a história da forma como ela aconteceu. Já a teologia sistemática, ela é um pouquinho diferente, porque ela organiza essa revelação bíblica por tópicos, por temas. É como se nós pegássemos, dentro de toda a revelação bíblica cronológica que a teologia bíblica nos apresenta, temas específicos para sistematizar e explicar de forma isolada. Por exemplo, Deus, a salvação, o pecado, a igreja, o fim dos tempos, que chamamos de escatologia. A teologia sistemática, ela busca apresentar uma visão coerente, abrangente de tudo que a Bíblia nos ensina, tema por tema. Essa é a diferença central, digamos assim. Enquanto a teologia bíblica ela nos ensina de forma cronológica, focada em tudo o que aconteceu, em contar a história da redenção, a teologia sistemática ela se preocupa em explicar tema por tema, tópico por tópico. E por que essa distinção ela é importante? A teologia bíblica ela é a história reveladora. E a teologia sistemática ela é como se fosse um dicionário organizado de doutrinas. Ambas são que se complementam. Enquanto a teologia bíblica ela mostra o desenvolver da revelação, a teologia sistemática nos ajuda a compreender profundamente cada doutrina, cada elemento, cada tópico que está contido nas Sagradas Escrituras. E isso é bem importante. Como que nós podemos usar isso no nosso dia a dia, Como nós podemos aplicar isso no nosso ministério? A teologia bíblica você deve usar para ver como Deus revela o seu plano ao longo das Escrituras. É interessante que a gente vê isso tudo muito bem determinado. Deus começa criando o homem, depois ele começa a caminhar com o homem pelo jardim para explicar para o homem o seu plano, para se revelar ao homem. Depois o homem cai e toda a história ela vai acontecendo de forma detalhada. A teologia bíblica ela vai nos mostrando Deus se revelando aos poucos para o homem. Ele se revela para Abraão, depois ele se revela para Moisés, e ele vai se revelando até chegar ao ápice dessa revelação, que é a vinda de Jesus, e hoje as Sagradas Escrituras, que são a revelação específica, ou revelação especial de Deus para as nossas vidas. Já a teologia sistemática,
ela é um sistema teológico que nós usamos para construir uma fé clara, uma fé sobre os tópicos centrais, uma fé inteligente, uma fé coerente, onde nós podemos pegar cada um dos tópicos e explicá-lo a partir da revelação que a teologia bíblica nos traz. A teologia bíblica nos traz a história contada. A teologia sistemática, ela pega os tópicos lá na história contada e ela nos explica. Por exemplo, eu posso pegar a salvação, a soteriologia, né, que é o termo grego para salvação, e nós pegamos ali a soteriologia, esse tema, esse tópico, colocamos lá no potinho da soteriologia, onde a teologia sistemática vai explicar cada passo da salvação, o que é a salvação, como funciona, como alcançamos a salvação, se você pode perder a salvação sim ou não, se uma vez salvo, salvo para sempre ou não. Através da revelação bíblica, da teologia bíblica, a teologia sistemática, ela pega esses tópicos e ela destrincha eles, ela explica eles. Deus, por exemplo, eu vou lá na Bíblia e vou encontrar Deus na teologia bíblica. Quando eu encontro Deus, eu começo a destrinchar ele na teologia sistemática. E aí eu pego Deus como um todo, como uma trindade, e aí eu pego as pessoas específicas de Deus, o Pai, o Filho, né, onde nós estudamos em Cristologia, que é uma matéria de teologia sistemática, depois o Espírito Santo na pneumatologia ou na paracletologia. Então a teologia sistemática, ela vem sistematizando os temas em que nós encontramos na revelação geral da teologia bíblica. Então, isso é bem legal e é muito importante. A teologia bíblica é sobre a revelação que se desenvolve ao longo da história da redenção. Já a teologia sistemática organiza essas verdades por temas de forma coerente e útil. E aí, meus queridos amigos, vocês conseguiram compreender a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática? Se você gostou desse formato de vídeo, eu convido você a comentar aqui com quais temas você gostaria que eu gravasse. Você quer que eu fale sobre graça, sobre justificação, sobre amartiologia, que é a doutrina do pecado, sobre soteriologia, eclesiologia, sobre pneumatologia, cristologia? O que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal? Deixa aí nos comentários, vai nos ajudar bastante a produzir um conteúdo legal. E se você puder, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, para que a plataforma possa entender o nosso conteúdo como relevante e divulgar para cada vez mais pessoas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.